Então, além da gente falar sobre as dúvidas sobre a execução do agachamento, para quem tem dores e lesões nos joelhos e na coluna, nós vamos falar um pouco dos principais erros de execução que as pessoas cometem, para vocês tomarem cuidado aí quando forem executar em casa. E eu vou falar também sobre exercícios, um exercício para você fazer na sua casa para membros superiores. A live passada, a primeira live, nós falamos sobre o trabalho do agachamento, né? Como que você pode começar o seu treino com o agachamento, que é o melhor exercício para membros inferiores. E hoje eu vou passar um segundo exercício para você acrescentar no seu treino em casa, que é o exercício para membros superiores do desenvolvimento. Certo? Então vamos lá. Bem, então, olha só, pessoal, o que acontece? Uma das perguntas que as pessoas sempre fazem, né? O que acontece quando os joelhos passam as pontas dos pés na execução do agachamento? Isso é permitido? Pode acontecer? Isso vai ser prejudicial para os joelhos, né? E aí eu coloquei uma foto aqui mostrando, né? Isso vai acontecer sim, né? Quando você fizer um agachamento completo, em que o seu quadril alcance lá no seu calcanhar, seus joelhos vão passar as pontas dos pés, não tem jeito, tá? No final do movimento. A não ser que você pendure aqui no seu braço para mudar essa alavanca, tá? Mas o que vai acontecer? Vai aumentar a força de cisalhamento nos joelhos. O que é isso? Essa força de cisalhamento é um movimento de escorregar aqui, ó, em que o fêmur escorrega em relação à tíbia anteriormente, tá? Isso vai acontecer quando você passar a ponta dos pés, o joelho passar a ponta dos pés, que ele se projetar mais à frente, a força de cisalhamento vai ocorrer em maior proporção, em maior quantidade, né? Mais no final do movimento. Agora, isso não é um grande problema para o joelho, não, tá? A gente tem que ter um pouquinho de cuidado com a velocidade do movimento, então o movimento tem que ser mais controlado, é melhor, né? E quando você leva o joelho à frente dos pés, acontece uma compressão, né? Então, a gente tem aqui uma compressão patelar da patela, nessa figura aqui lateral aqui da direita, contra o osso do fêmur, certo? Essa compressão ela vai acontecer por ação também da musculatura do quadríceps, né? Que está sendo estirada ali, o tendão do quadríceps, tendão patelar. Então, essa compressão que vai acontecer aqui, assim como a compressão da cartilagem, tá vendo uma cartilagem aqui, ó, ao redor do fêmur, do menisco, né, da cartilagem do fêmur contra o menisco, e contra a patela, essa compressão dessas estruturas, quando você faz, você está nos últimos ângulos do agachamento, vai ser um mecanismo protetor para evitar o cisalhamento, que é esse escorregamento do fêmur sobre a tíbia. Vão aumentar as forças compressivas do joelho? Vão aumentar aqui, ó, onde eu falei, na cartilagem, vai aumentar no menisco, só que a gente tem que lembrar, a força compressiva é um estímulo mecânico, né? A gente chama de estresse mecânico. E essas forças compressivas, a gente percebe hoje com os estudos que elas geram maior estabilidade, elas evitam, né, essa força antero-posterior de cisalhamento, além também de ser um estímulo muito bom para o tecido conectivo e estruturas moles. Então, cartilagem, menisco, ligamentos, eles estão recebendo compressão, que é estímulo mecânico excelente, para que essas estruturas sejam renovadas, para que aconteça renovação tecidual. Então, o estímulo mecânico, ele é de extrema importância para a renovação tecidual acontecer. A gente não tem que ter medo com o estímulo mecânico, a gente tem que ter cuidado de gerar esse estímulo de forma gradativa, só isso, mas ele faz parte do que todas essas estruturas articulares precisam para se regenerarem em caso de inflamação, de lesões, né? E para a renovação tecidual acontecer diariamente também. Então, antes a gente pensava que só músculos e ossos respondiam bem aos exercícios.
Hoje a gente sabe que a cartilagem, meniscos, ligamentos, discos intervertebrais, todos eles respondem ao exercício. Todos eles vão receber uma renovação tecidual com a prática de exercício, mas você precisa dar um estresse mecânico bom para isso acontecer, tá? E é aí que vem a amplitude de movimento que a gente está falando. Explorar maiores ângulos de movimento é de extrema importância. Eu coloquei aqui uma informação, porque a gente pensa assim, quais são as pessoas que mais usam carga, que treinam mais intensamente o treinamento de força, né? A gente tem os levantadores de peso, que são os atletas, né? E fisiculturistas, que buscam ganho de massa muscular. Os fisiculturistas, eles apresentam uma área de contato cartilaginosa de 14% maior comparado a pessoas que não treinam força na região do joelho. A gente tem estudos mostrando isso já. Que essa área da cartilagem, em pessoas que treinam pesado, né, como fisiculturista, ela é uma área de contato maior, tá? E isso traz uma maior capacidade para aguentar um estresse mecânico. Isso é um sinal para a gente de que o exercício intenso de força, ele dá um estímulo bom em relação a essas estruturas moles, aqui no caso estou falando da cartilagem. O que acontece com os tendões, né? Os tendões, eles também, eles vão sofrer compressão, eles vão sofrer tensão. Então, quando você flete mais esse joelho, o tendão do quadríceps, esse aqui em cima da patela, e esse abaixo da patela aqui, que é o tendão patelar, eles vão sofrer uma certa tensão, uma tensão maior nos últimos ângulos de movimento. Isso vai estimular a remodelagem do tendão com síntese de proteínas. Como eu falei, uma renovação tecidual vai acontecer com esse estímulo mecânico, tá? Então, quem tem tendinopatia, quem está com lesões, processo inflamatório nessa região, vai ter um estímulo com o estresse mecânico do exercício, vai ter uma melhor estimulação para que o processo inflamatório se regenere, né? Para que as células se regenerem e a gente diminua o processo de dor e limitação de movimentos. Então, os joelhos podem passar a ponta dos pés? Ele não só pode, como deve. E agora nós vamos ver as vantagens disso daí, né? Quando você ultrapassa a ponta dos pés, os joelhos, você mantém uma postura mais ereta da coluna. Observa a diferença nesse agachamento em que o joelho está passando a ponta dos pés. Olha só como a coluna ela está mais ereta quando comparado a essa execução. Quando eu tento agachar sem passar as pontas dos pés, eu tenho uma tendência a jogar o meu tronco mais à frente, para segurar o joelho mais para trás. E afirmar mais no braço, nesse caso aqui, desse agachamento, que eu estou fazendo com apoio de mãos. Então, se eu estou apoiando as mãos, a minha tendência ao segurar o joelho para trás dos pés é de segurar mais nas mãos, né? Forçar mais os braços, tirar um pouco da responsabilidade de força de perna, que é exatamente o que a gente não quer no exercício, né? Porque aqui a gente quer explorar a força das pernas. E eu tenho uma tendência a inclinar o tronco mais à frente. Se eu realizar esse exercício de forma livre, né, o agachamento livre, essa inclinação do tronco vai acontecer de forma mais acentuada ainda, para que eu não perca o equilíbrio, para eu tentar manter o joelho para trás. Então, eu vou inclinar mais ainda o tronco. O que acontece? Aí acontece a força de cisalhamento que a gente viu entre as vértebras da coluna. Uma tendência de escorregar uma vértebra em relação à outra antero-posteriormente, né? Por causa dessa inclinação do tronco, tá? É melhor para pessoas que estão com lesões, que têm fragilidade ainda muscular, que são fracas, uma postura mais ereta. É bem melhor, vai preservar melhor a coluna, vai exigir menos dos ligamentos para sustentar essa postura, né? Porque quanto mais você direciona o tronco à frente, mais você depende do que a gente chama de estruturas passivas de sustentação da coluna, né? Que são os ligamentos, o disco intervertebral, né? Então, quando você mantém uma postura mais ereta, você depende mais das estruturas ativas, são os músculos que fazem a sustentação da coluna, né? Os músculos posturais. E os tendões também vão ajudar mais.
Então, vamos lá. Outra vantagem de você passar a ponta dos pés, quando você faz o agachamento, é que você vai alcançar uma amplitude de movimento maior, tanto dos joelhos quanto dos tornozelos. Observe essa execução aqui da esquerda, como que o tornozelo, ó, olha só o ângulo de movimento do tornozelo, o máximo ângulo alcançado, e olha o máximo ângulo alcançado aqui, quando você não deixa passar a ponta dos pés. Observa que esse ângulo aqui está mais aberto, ó, esse aqui está mais fechado. Eu tenho uma amplitude maior de movimento do tornozelo. Observa o joelho, mesma coisa. Observa que como a coxa, ela está bem próxima da panturrilha nesse movimento, e esse aqui ela está mais distante, ó. O ângulo do joelho está mais aberto. Aqui eu tenho 30 graus, aqui eu tenho 22. Quer dizer que ali, nesse primeiro exercício aqui da esquerda, que o joelho passa a ponta dos pés, eu tive uma maior diferença no comprimento-tensão, uma maior dos músculos, uma maior diferença na angulação da articulação do joelho. Isso me traz um estímulo muscular muito melhor, né? E para a articulação também do joelho, o estresse mecânico é melhor para gerar renovação tecidual, como eu tinha falado. É o que mostra nessa figura aqui, ó. Só que aqui ele está mostrando um agachamento livre, a gente está vendo. Olha que quanto mais eu jogo o meu quadril, desculpa, meu tronco para frente, olha a diferença dessa figura da esquerda para da direita, ó. O tronco está cada vez mais ereto. Quanto mais eu jogo o tronco à frente, mais eu deixo aberto o ângulo do joelho, ó. Menos amplitude eu tenho. Olha só, como eu consigo descer mais, tá vendo? Com o tronco, passando a ponta dos pés. Quando a ponta dos pés vai mais à frente, eu consigo descer mais, porque eu consigo manter uma postura mais ereta. E eu tenho maior angulação, tanto do tornozelo quanto do joelho, é o que a gente está vendo aqui. Essa postura é muito difícil de você fazer com o peso atrás, nas costas, de forma livre, sem segurar em nada. Então, aqui está sendo mostrado um agachamento frontal. Outra grande vantagem que a gente tem de você fazer o exercício passando a ponta dos pés, o joelho passando, é que você vai ter maior ativação da musculatura posterior da coxa, essa musculatura aqui por trás. Ela insere tanto na região do quadril quanto do joelho, né? Então, o que acontece? Quando você leva o joelho mais à frente, essa musculatura que está inserida aqui no joelho e aqui no quadril, para ela estender o seu quadril, ela vai fazer uma tração maior no joelho. Está estirando mais, ela vai fazer uma tração maior no joelho. E ela vai ajudar a musculatura anterior a estender o joelho, para a pessoa ficar em pé. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho um maior equilíbrio de força, um melhor equilíbrio de forças entre a musculatura anterior e posterior do joelho. E esse equilíbrio de força me dá mais estabilidade para a articulação do joelho. Tá? Então, aí eu mostrei 3 vantagens de se fazer o exercício passando na ponta dos pés, né? E a gente sabe que o ganho de amplitude é uma grande vantagem para a melhora da lesão. Tá? Quem tiver alguma dúvida, quem ainda não viu falando sobre isso, a live 1 eu comentei bastante sobre isso daí. Outra dúvida que as pessoas têm é sobre a curvatura lordótica, né? A coluna lombar. Quando você faz um agachamento completo, a curvatura da lombar, ela vai se apagar no final do movimento, na grande maioria das pessoas. Poucas pessoas conseguem fazer esse movimento completo sem apagar a curvatura lordótica. Então, a grande maioria vai apagar, como eu estou mostrando aqui na minha foto aqui que eu estou fazendo, ó, observa que a minha curvatura lordótica, ela apaga, né? Isso aí é prejudicial para a coluna, né? Quando você faz quando a curvatura lordótica se apaga, existe um aumento na compressão discal, né? Acontece um aumento. Então, aqui, ó, o normal é essa curvatura aqui, ó, lordose. Aqui ela tá reta, né? É a mesma coisa quando você se senta numa cadeira, você apaga essa curvatura e aumenta a compressão dos discos intervertebrais. Tá, isso é um estresse mecânico de compressão nos discos. Esse estresse mecânico é ruim, né, para os discos intervertebrais? Então, as pessoas, a gente vê em alguns artigos que pessoas que realizam treinamento de força por alguns anos apresentam maior tolerância do disco intervertebrais a forças compressivas.
Exatamente porque esses discos, eles estão suscetíveis a estresses mecânicos. Né? Então, o treino, ele é isso. Ele aumenta o estresse mecânico e gera adaptações para que as estruturas ficam mais resistentes a um estresse mecânico, a um novo estresse mecânico. Elas se tornam capazes de aguentar um estresse mecânico mais forte, né? Os fisiculturistas, eles apresentam menor incidência de dor lombar do que pessoas comuns, porque eles treinam muito intenso. Então, esses atletas de força, eu mostrei aqui o fisiculturista, esse aqui da foto da esquerda, e um levantador de peso, da foto da direita, né? Eles apresentam baixo índice de lesão, tá? Os levantadores de peso, assim como o fisiculturista, eles chegam a carregar cargas de 2,5 vezes o peso corporal ou mais. Então, se você imaginar uma pessoa que pesa 100 quilos, ela chega a carregar cargas aqui para agachar de 250 quilos. Uma carga muito alta, sobre coluna, joelho, todas as articulações. E o índice de lesão deles é muito baixo, principalmente se você comparar a outros esportes. Observa como o atletismo, para cada 100 horas de treino, ele tem um índice de lesão bem mais alto do que o fisiculturismo. Olha só a diferença, o quanto é mais baixo o índice de lesão. Futebol americano tem mais, basquete, ginástica olímpica e outros esportes. Tem muito mais, um índice de lesão muito maior. A corrida, né, ela apresenta uma atividade esportiva que apresenta um índice de lesão muito alto. E a sobrecarga axial, que é outra pergunta que as pessoas fazem, né? Sobrecarga axial é você colocar uma carga incidindo aqui em cima da sua coluna, que vai ser transferida em todas as suas vértebras. Então, essa sobrecarga axial que vem nesse sentido aqui, ó, na sua coluna, ela vai prejudicar a sua coluna, né? Para quem tem lesão, vai ser prejudicial. É o estresse mecânico da compressão, né? Que a gente acabou de falar. O disco intervertebral, ele pode aumentar sua espessura com treino. E a gente já tem estudos mostrando, né, que fisiculturistas, que são atletas que treinam com muita carga, eles têm um disco intervertebral com maior espessura, capaz de aguentar, de tolerar cargas compressivas bem maiores. Os fisiculturistas possuem maior densidade mineral óssea também. As vértebras, elas ficam mais densas, com melhor calcificação, né? Isso devido às altas cargas de compressão axial. Exatamente essa compressão axial aqui que vai estimular os ossos a terem estruturas mais fortes, a suportarem cargas mais intensas, né? E aumentar a tolerância à compressão. Então, vamos pensar nos erros de execução mais comuns, né, que a gente tem em relação ao agachamento. O tronco muito inclinado à frente. É comum, às vezes, a pessoa jogar o tronco à frente. Observa aqui, eu falo para a pessoa observar o ombro em relação ao joelho. O ideal é que o ombro esteja mais ou menos no meio aqui da coxa, né? Essa distância entre quadril e joelho, que o ombro esteja mais ou menos no meio da coxa. Quando o ombro está bem próximo do joelho, como acontece aqui nessa figura aqui, ó, da direita, isso aqui já é um erro de execução, está exageradamente inclinado. Isso acontece muitas vezes pela falta de força na musculatura de quadríceps, então a pessoa joga o quadril para frente para ajudar a levantar, né, diminuir a força no quadríceps, porque aí você vai ter uma menor flexão do joelho e aí a extensão também diminui. Isso pode acontecer pelo equilíbrio aqui, ó. Quando você desce mais, aqui na região posterior do calcanhar, aqui, ó, do tornozelo, né, no tendão do calcâneo, vai acontecer um maior alongamento, quanto mais você desce. Se não existe alongamento nessa região, um bom alongamento, você perde o equilíbrio e existe uma tendência a jogar o tronco à frente para a recuperação do equilíbrio. Então, a ideia é a gente trabalhar, por isso que a gente começa treinando com apoio, para você ir melhorando esses alongamentos, para você conseguir uma boa amplitude sem perder o equilíbrio, porque quando você tira a mão, a perda do equilíbrio faz com que você não alcance a amplitude lá embaixo, que é o estímulo mecânico bom.
Então, você fica com amplitude reduzida por causa do equilíbrio, né? E essa tendência de jogar o tronco à frente. Subir elevando o quadril é outro erro de execução muito comum. Então, aqui, ó, imagina essa pessoa que ela sobe levantando o quadril, né? Primeiro, não, ela vai subir elevando o ombro, o tronco, subindo o tronco, junto com o quadril, tudo junto, né? E quando você faz esse movimento do tronco à frente, o que acontece com o seu ombro? Ele vai para trás e vem para frente, vai para trás e vem para frente. Você tem que ter a referência no seu ombro de uma linha reta, uma trajetória reta. Sobe e desce, retilíneo. Ele não pode oscilar para frente e para trás. Esse é um parâmetro bom para você saber se você está descendo com o tronco mais ereto, né? E se não está fazendo esse jogo para frente e para trás. Outro erro de execução muito comum no agachamento é descer com as costas curvadas. Então, a gente fala para que você jogue o peito para frente, ombro para trás, costela para frente, para ficar com o tronco bem ereto. E aí, quando você fica com o tronco mais ereto, você tende a preservar mais a curvatura lordótica por um tempo maior no agachamento, tá? E ter uma melhor solicitação da musculatura de coxa também. Aqui você aumenta a sobrecarga na musculatura de extensão dos paravertebrais lombares, né? Extensão de tronco. Você aumenta a sobrecarga aqui. Da mesma forma, o valgismo dinâmico, ele também acontece muito no agachamento. O que é o valgismo dinâmico? É você jogar o joelho, ó, deixar o joelho entrar em relação aos pés. Imagina que seus pés, eles têm que ter uma distância. Aqui nessa foto, essa distância, ela tá até grande, tá? A gente usa uma distância na largura dos quadris ou até um pouco mais fechado, que vai estimular mais alongamento. E aí, o seu parâmetro de comparação é que os seus joelhos, eles têm que seguir o mesmo alinhamento dos pés. Então, a mesma abertura dos pés, tá? Esse aqui, o joelho tá mais fechado que os pés. Então, não permite nem que abra mais e nem que feche mais do que os pés. O valgismo dinâmico, gente, ele acontece também por conta de fraquezas musculares, tá? E de encurtamentos, né? Por fraquezas e encurtamentos, você acaba gerando esse movimento. Por que tá voltando sempre? Não tá voltando toda hora. Eu vou falar agora de um exercício que a gente vai treinar agora para a nossa maratona, né? Então, eu tenho aqui o exercício de desenvolvimento com halteres, que vai trabalhar tanto essa região aqui, ó, eu acho que meu slide está programado em tempo, mas vamos lá. Ele vai trabalhar tanto essa região superior do trapézio, aqui, ó, essa região do pescoço aqui, ó, gente, do ombro, tá? Do deltoide, tá? Para quem tem lesões. É um exercício muito importante para a gente manter no nosso treino em casa. E eu vou ensinar hoje como que você vai poder, como que você vai executar ele, tá? Então, inicialmente, você vai deixar, olha só, as mãos bem próximos aos ombros. A sua referência é mão próxima aos ombros. Você vai estender o seu braço acima da cabeça, tentando manter alinhado as mãos com os ombros, ó. Estende totalmente, chegando o braço ao lado da orelha e volta com a mão aos ombros. Você vai fechar o braço ao lado do corpo também, observa lá o braço, ó, para buscar a máxima amplitude possível do movimento, tá? Então, desce o máximo possível os cotovelos, mãos nos ombros, não deixa a mão ir para frente, tá? Não deixa a mão ir à frente do corpo, fica bem encostado nos ombros. Você vai tentar buscar esses parâmetros o máximo possível. É lógico, quem tem rigidez, quem tem dores nos ombros, vai ter mais dificuldade. Mas você tem que ir buscando esse tipo de postura. É muito bom você começar o exercício e fazer uma filmagem. Faz uma filmagem de perfil, faz uma filmagem de frente, para você enxergar como você está fazendo e para você comparar daqui um mês, daqui 2 meses, a mudança no seu movimento. Tá? Então, vocês vão ver que sempre que eu falar de exercícios de membros superiores, a nossa referência é mão em direção aos ombros. É muito comum a gente usar essa referência. É onde a gente costuma ganhar a máxima amplitude
dos movimentos, tá? Então, você vai realizar de 2 a 3 séries aqui, ó, desse exercício. Começa com 2 séries na primeira semana. Cada série de 6 a 15 repetições, certo? Começa com margem mínima de repetições. Não começa sentindo uma margem de repetições que no final você vai sentir que está fadigando, que está cansado. Como você está parado, se você está iniciando, não começa com essa sensação. Você vai alcançando essa sensação aos poucos. Então, você vai terminar essa margem de repetições sentindo que foi um estímulo bom, mas que não gerou fadiga. E aos poucos você vai avançando nessa margem de repetições, até que você comece a trabalhar na fadiga. Nós vamos ver sobre a questão da intensidade, de como você aumentar a dificuldade do treino na próxima live, na live 3. Que eu vou explicar como que você pode fazer isso de uma forma segura na sua casa, tá? Então, você tem que ir observando como que seu corpo está em relação ao exercício, e aí você vai dando estímulos mais intensos ou não, de acordo com o que você sente e com a sua condição física. Para quem está começando, uma margem aí, uma folga em relação à fadiga é importante. Então, você realizou uma série de 6 a 15 repetições, você vai descansar por 90 segundos e vai realizar outra série, certo? Esse é o exercício. Nós vamos juntar esse exercício aí com o agachamento que eu passei na live 1. Nós já temos 2 exercícios para o nosso treino em casa. E vocês vão juntar também o exercício de alongamento. Eu pedi para que fizessem 3 exercícios de alongamento do e-book, né? De alongamento. Você escolheu exercícios que têm relação com a sua região de dor e você faz antes do treino de força, tá? Esses exercícios de força, você vai fazer 2 ou 3 vezes na semana, intercalando, colocando uma folga de no mínimo um dia entre um treino e outro e no máximo 3 dias. Então, se você vai fazer 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, você não pode fazer terça e quinta ou segunda e quarta. Senão, quando você faz segunda e quarta, da quarta para outra segunda, você tem 4 dias de descanso. É muito tempo, tá? Você tem que dar um tempo menor para o seu corpo já receber um novo estímulo. Fica tempo demais de descanso, certo? Então é isso. No mínimo 1 dia de descanso e no máximo 3 dias de descanso. Não dê 4. Para as pessoas que têm uma rigidez muito forte na região dos ombros, né? Que tem lesão, que está incomodando bastante e que tem dificuldade de realizar esse movimento que eu acabei de mostrar acima da cabeça, chegando o braço próximo à orelha. Se seu movimento está muito longe disso, você sente muita dor, você vai começar com esse exercício aqui que eu estou mostrando, que é um exercício, diríamos que é um educativo. Então, de frente para a parede, você vai colocar, olha só que o braço está estendido. Você está totalmente de frente para a parede, o seu ombro de frente à parede. Estendeu o cotovelo, você vai colocar as pontas dos dedos na parede e você vai subindo, você vai caminhando com as pontas dos dedos na parede, mantendo o seu cotovelo estendido. Você vai caminhar, chegou aqui, ó, você vai aproximando o corpo, vai chegando perto da parede, vai subindo o braço, vai chegando perto até que você consiga chegar o mais próximo possível da parede. O seu braço vai estar bem próximo da sua orelha. A ideia é você alcançar este movimento para você fazer o trabalho de desenvolvimento, que é o exercício anterior que eu te passei. Então, você vai trabalhar isso. Você chegou aqui, ó, seu limiar de dor está aqui. Chegou nessa amplitude, você está sentindo dor, está difícil fazer. Você vai voltar e vai de novo. Cada vez que você for subindo o braço, você vai tentar avançar um pouquinho o seu limiar de dor. Então, seu limite é aqui, tenta avançar um pouquinho, que seja 1 centímetro a mais. Mas você vai tentar. E aí você volta e faz de novo, volta. Então, você vai fazer aí de 2 a 3 séries, né, com 5 a 8 repetições e 90 segundos de descanso. A ideia com esse exercício é a gente conseguir alcançar uma amplitude melhor de movimento, para você fazer o desenvolvimento e começar a usar carga, para fortalecer mais, né?
Então, gente, na nossa próxima live, na quinta-feira que vem, às 15 horas, né? Eu vou explicar para vocês como é que você vai dosar e aumentar a intensidade do treino, tá? De forma segura. Como que você pode fazer isso sozinho. Você também vai aprender como é que você pode fazer na sua casa um halter para você usar. Se você não tem condição de comprar um halter, como que você pode fazer na sua casa. Aqui eu deixei, aqui embaixo, algumas referências, como vocês me encontram, né? Encontram outros vídeos também, que eu tenho feito vários vídeos pela internet para dar orientações às pessoas que têm dor de como pode treinar em casa. Então eu tenho aqui o meu Instagram, lá eu tenho vários vídeos, tem artigos que eu escrevo. O Face, se quiser entrar em contato, fazer alguma pergunta. Na landing page, para quem não tem ainda o e-book de alongamento, né? Você entra na landing page, coloca lá seus dados e você recebe o e-book de alongamento por e-mail. E o YouTube é onde nós vamos fazer as lives todas quintas-feiras, às 15 horas. Certo? Então, gente, eu deixei um tempinho aqui para algumas perguntas, né? Olha que legal aqui, ó. A Cláudia Maia, né? Ela falou que ela é prova viva de que isso funciona. Os joelhos e a coluna agradecem. Legal, Cláudia, obrigada pelo seu feedback. Já tem várias pessoas que estão executando esses exercícios em casa. Eu tenho contato com alguns pela internet, pelo Instagram. E é muito bom ver que tem gente que está fazendo, está vendo o resultado. Quem tem lesões mais graves, né? Hoje eu recebi pelo Face a informação do João. Né? Ele fala assim que ele não sentiu melhora. Ele está ainda só na parte de alongamento. Quem tem lesões mais graves vai ter que ter um pouco mais de paciência, tá, gente? A lesão grave é aquela lesão que ela te incomoda mais. Você já está com dificuldade de realizar algumas atividades no dia a dia. Então, quem está com lesão mais grave vai ter que ter um pouco mais de paciência, porque o tempo para esse resultado aparecer visivelmente é de 3 meses para frente. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, mas é muito tempo. Só que você tem que pensar, tem quanto tempo que você está com esse problema? Né? O quanto isso está te atrapalhando? Então, assim, é melhor que você tente fazer o treino. Você ainda tem um caminho que você pode percorrer antes de ir para uma cirurgia, né? Que em muitos casos são indicações de cirurgia. Então, tente primeiro o caminho do exercício. Hoje a gente já está vendo que o exercício ele tem tantas opções, assim, ele te dá tantas adaptações interessantes, né, do seu corpo, melhoras, produção de substâncias anti-inflamatórias. A gente já descobriu que tem mais de 300 tipos de substâncias anti-inflamatórias que o seu corpo produz quando você faz exercício. Então, tenta fazer isso em casa, a forma como os exercícios, da forma como eu estou ensinando, a intensidade como você vai ajustando, são formas seguras de você buscar um caminho mais saudável para resolver seu problema, né? E algo que está assim nas suas mãos a solução, porque por mais que você vá se submeter a uma cirurgia, você, de qualquer forma, você vai ter que buscar esse trabalho de fortalecimento, né? Você não pode viver com qualidade sem ter um mínimo de força para executar suas atividades, sem dor, sem limitações. Então, isso deixa muito a desejar a qualidade de vida. Eu tenho aqui também Aqui, ó, tem gente que está perguntando sobre a questão, está preocupado com a intensidade. Ah, mas dói quando eu executo o exercício, tem algum problema? Vai doer um pouco, porque você tem edema no local, né? Tem processo inflamatório local. Vai doer um pouco, mas você vai de acordo com a sua tolerância. O que não pode é você acomodar a fazer o movimento antes de chegar no limiar de dor e fazer movimento curto. Isso não vai resolver o problema. Então, você vai até o seu limiar de dor. Você sentiu dor, você volta ao movimento, vai de novo e vai tentando avançar aos poucos. O que você vai observar é que a tendência, quando você vai fazendo esses movimentos, a dor ela vai diminuindo. Essa é uma tendência, porque você vai melhorando a nutrição tecidual, você vai melhorando a circulação, você vai alongando mais os tendões, os tecidos rígidos. Então, a tendência é ir melhorando.
mas você não pode acomodar no movimento, né? Isso é importante. Avance no seu tempo, mas sempre avançando, sempre. Bem, pessoal, então é isso. Na próxima, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ó, que legal aqui, ó, a Rosa, né? Ela comentou que ela, com o alongamento, já percebeu diferença. Ela já percebeu diferença na dor dela, né? E no movimento. Com certeza, para você perceber uma melhora no movimento e na dor em relação ao só usando alongamento, é porque é uma lesão mais leve, tá, gente? Isso aí não vai acontecer com todo mundo. Mas só de você fazer o alongamento e você perceber que seus movimentos estão melhorando, mesmo que a dor ainda não melhore, isso já é um grande avanço para você se adaptar mais rápido ao treino de fortalecimento, que ele o fortalecimento ele é um alongamento com carga. E ele vai trazer resultados melhores do que o alongamento, porque é uma forma de alongar mais intensa. Você tem estímulos mais intensos. Tá? Então, assim, nós vamos avançar para que vocês vão aprendendo a mexer nessa intensidade, a dar um outro estímulo que não é só o mecânico que dá esse resultado, mas o estímulo metabólico. Eu vou ensinar como que vocês fazem esse estímulo metabólico acontecer, mas isso é algo gradativo e que você não pode perder esse ritmo. Você tem que fazer pelo menos 2 vezes por semana. Então, tenta sempre fazer. Se você não conseguir fazer no dia que você planejou, faz no outro dia, mas buscando aquele espaço que eu falei. De no mínimo 1 dia e no máximo 3 dias de intervalo de um treino para o outro. Então, eu encontro vocês na nossa próxima live, na quinta-feira que vem, às 15 horas. Para quem não assistiu, né? Se você conhece alguém que não assistiu, eu vou deixar gravado no Instagram, né? E no YouTube para vocês assistirem essa live. Até a próxima.